Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? E hoje a gente vai fazer com vocês aqui noções de controle robusto. É muito importante, pessoal, eu deixar bem claro para vocês que não é de forma nenhuma o objetivo dessa aula é explorar aspectos muito aprofundados da teoria de controle robusto, tá? E o que eu pretendo dar para vocês aqui são noções, ideias do que é o controle robusto, como mais ou menos a gente faz a coisa, tá? Para que aquelas pessoas que tenham um pouco mais de interesse nessa área, né, elas possam começar os seus estudos, tá? Eu também escolhi aqui uma formulação, né, noções aqui de controle robusto, que envolva bem o comecinho da história de controle robusto. Ou seja, o recorte que eu estou fazendo aqui para vocês é um recorte bem preliminar da teoria de controle robusto, como ela mais ou menos começou, tá? E, naturalmente, desde então, a gente está falando aí de uma técnica que foi desenvolvida ali no início da década de 80, 84, 83, por ali, tá? E ela começou com essa roupagem que eu vou apresentar para vocês aqui. Bom, e aí nossa ideia, então, hoje é, como eu disse, passar de barco em cima do lago, tá? A gente não vai nem colocar o pezinho na água, tá? A gente vai passar de barquinho em cima do lago, só para vocês conseguirem ver qual que é a cor do lago, o tamanho dele, né? Ter uma ideia, olhar para baixo, ver se você consegue ver peixe. É mais ou menos por aí que a gente vai começar a nossa aula hoje de noções de controle robusto. Primeira coisa, a gente tem que responder o que é controle robusto. Tá? Do que se trata quando a gente está falando de um controlador robusto ou por que a gente usa um controlador robusto, tá? Então aí nessa figura que eu estou mostrando para vocês, a gente tem um diagrama de controle típico, tá? Que a gente usa ou que a gente vem usando desde o curso de graduação, tá? Então neste diagrama o que a gente tem? A gente tem ali a planta GDS, tá? A gente tem três entradas, RDS, que é a referência de controle, ou seja, o valor que eu quero que a minha saída assuma. Eu tenho como outra entrada DDS, que a gente já viu, é um sinal de perturbação externo que afeta a minha malha de controle, mas que não é uma variável que ela não é controlada, ela não é alvo do meu controle, ela é paciente do meu controle, tá? Então o alvo do meu controle é a referência, eu escolho a variável de referência, sendo aquela que eu quero controlar de fato, tá? E a DDS, bom, a DDS é uma variável espúria, adicional, que eu tenho alguma ação sobre os efeitos dela, mas que o foco do controle não é a perturbação. E ali também eu tenho o MDS, que gostaria que vocês vissem como um ruído de medição, tá? Então eu pego ali minha variável YDS, saída do sistema, meço essa saída, e essa saída possivelmente vai estar corrompida por ruídos, MDS, tá? Então ali eu tenho a planta GDS, tem essas três entradas, tenho o KDS, que é o controlador que eu estou projetando para fazer alguma coisa, e esse diagrama em particular tem ali aquele PDS também, que é um pré-filtro da referência, que para todos os efeitos nossos aqui a gente vai fazer ele sendo unitário, tá? Então coloquei aqui a formulação mais geral possível, mas considerem que esse PDS, que esse pré-filtro que a gente coloca ali na referência, para tratar alguma característica dele, filtrar essa referência antes de introduzir na malha de controle, considere que esse PDS, para o que a gente está falando agora, unitário, tá? Bom, quando a gente fala de incerteza, a gente está falando da planta, tá? A nossa planta, note, a gente tem uma função de transferência, a gente tem um sistema, enfim, que a gente gostaria, que a gente faz um estudo para conhecer o melhor possível esse sistema. Mas quando a gente faz um modelo para a planta, a gente já tem que ter em mente que este modelo não é a planta, é um modelo da planta. E como um modelo da planta, esse modelo está sujeito a erros de todas as ordens, de erro de modelagem mesmo, algum fenômeno que eu não considerei, erro na determinação dos parâmetros do sistema, enfim. Então, por exemplo, se você pegar um sistema qualquer, sei lá, um forno, você vai ter um modelo padrão desse forno, tá? Mas naturalmente esse forno ele vai ter muitos outros elementos, muitas outras dinâmicas que estão ali que você não considerou. E essas dinâmicas, elas em sendo desprezadas, elas fazem com que o seu modelo se distancie cada vez mais do que é a sua realidade, tá?
Então, há todos esses efeitos adicionais que a gente não considera, ou eventualmente a gente vai medir um parâmetro desse modelo e o parâmetro dessa planta, desse modelo, enfim, e esse parâmetro ele não tem, eu não tenho muita certeza a respeito dele, eu faço uma medição dele, enfim, vou medir lá uma capacitância, meço lá, a capacitância é 10 microfarads, com mais ou menos 10% do valor, tá? Então, isso é o que a gente vai chamar de incerteza do nosso modelo. Incerteza da capacidade que eu tenho sobre a capacidade do meu modelo em explicar a planta, tá? Então, em termos de incerteza, o que a gente está falando? A gente está falando de dinâmicas não modeladas, coisa que eu deixei de modelar porque eu não conheço, ou intencionalmente para o meu modelo não ficar muito complicado, tá? Ruídos dos sensores, então esses ruídos dos sensores eles corrompem o meu sinal medido e, portanto, esses ruídos fazem com que eu não tenha certeza a respeito do valor real da minha saída, então isso também é uma incerteza. Perturbações não contabilizadas, ou seja, eu posso ter outras perturbações que eu não levei em conta que também estão mexendo no meu sistema, tá? E, naturalmente, erro de modelagem ou de representação, ou seja, ainda que eu tenha usado um bom modelo, eu posso ter cometido um erro para calcular este modelo, tá? Então, isso vem aí na questão de erro de modelagem ou de representação, enfim, tá? E aí, o que é o nosso controle robusto? O controle robusto é um controlador que eu pretendo que ele proveja certo comportamento dinâmico em malha fechada, apesar da presença das incertezas. Ou seja, mesmo que eu não conheça o modelo da minha planta com uma grande exatidão, e isso, via de regra, acontece, tá? Eu quero que o meu controlador ele garanta certos requisitos de desempenho para esse sistema em malha fechada, apesar de eu não conhecer esse modelo muito bem. Agora eu quero uma coisa muito mais desafiadora. Eu quero, tendo achado uma função de transferência que eu sei que não é perfeita, eu delimitar um nível de imprecisão nessa função de transferência e garantir que o sistema de controle garanta estabilidade e requisitos de controle para qualquer planta dentro daquele domínio. Então isso é uma coisa muito, muito, muito mais forte do que a gente havia pedido até o momento. Bom, qual que é o problema de controle robusto? Ou seja, o que eu tenho que fazer para fazer um controlador robusto funcional? O que está em jogo? Primeira coisa, eu preciso descrever matematicamente as incertezas do meu modelo. Tá? Então, uma vez que eu estou fazendo um modelo matemático para um sistema, eu tenho que obter, por exemplo, um modelo nominal, tá? E eu tenho que ter noção das incertezas que estão circulando naquele modelo nominal. Eu tenho que saber quantificar essas incertezas. Eu preciso saber quais são essas incertezas e o tamanho delas, tá? Depois eu preciso fazer um equacionamento adequado para a planta com as suas incertezas, ou seja, eu vou obter uma planta generalizada. É uma planta que ela não é mais uma planta nominal, não é mais um modelo nominal, é um modelo nominal mais um conjunto de certezas, tá? Então eu preciso obter um equacionamento, uma formulação matemática adequada para esse conjunto de plantas que envolve a minha planta nominal com as suas incertezas, tá? 3. Eu preciso propor um controlador que garanta desempenho mínimo para qualquer planta contida no domínio das incertezas envolvidas. Ou seja, eu tenho que achar um controlador que garanta isso, garanta estabilidade para qualquer planta que estiver lá dentro, ou para qualquer variação do modelo dentro desse conjunto de certezas. Eu tenho que garantir, sei lá, um determinado requisito de controle, uma determinada característica dinâmica, enfim, tá? Para qualquer planta dentro desse conjunto, tá? E por fim, eu preciso desenvolver uma metodologia de projeto. Uma vez que eu já escolhi a estrutura do controlador que garanta esse atendimento desses requisitos, eu tenho que dar um jeito de encontrar o cara, eu tenho que dar um jeito de calcular, projetar esse controlador, tá? Bom, vou dar um exemplo para vocês de uma planta incerta, tá? Então considere esse sistema de segunda ordem aí descrito por essa função de transferência padrão, tá? Ômega n ao quadrado sobre s ao quadrado mais 2 zeta ômega n s mais ômega n ao quadrado, tá? E eu tenho esses parâmetros nominais, ou seja, os valores de ômega n e zeta nominais. Então, ômega n igual a 10 radianos por segundo e zeta igual a 0,3, tá? Só que a gente conhece esses parâmetros com uma incerteza de 25%. E a pergunta que eu faço para vocês é qual a variação de comportamento entre as possíveis plantas dentro desse conjunto incerto, tá? Então, nesse próximo gráfico que eu estou mostrando para vocês aí, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, basicamente o que eu fiz, eu dei uma resposta ao degrau nesse sistema com alguns parâmetros dentro dessa faixa de variação. Bom, vocês estão vendo que
para esses 10 casos aqui que eu estou apresentando, as respostas são substancialmente diferentes entre si. Tá? Então tem sistema que é mais oscilatório, tem sistema que é menos oscilatório, tem sistema que converge mais rápido, aqueles que convergem mais devagar. E esses casos estão. Isso que eu estou exemplificando aqui são casos dentro dessas incertezas que eu estou colocando. Ou seja, você vê que a sua planta real, que está aí dentro desse conjunto, ela pode ter um comportamento bastante diferente a depender dos parâmetros reais do seu modelo. Basicamente, eu estou dizendo para vocês que eu preciso encontrar um controlador em malha fechada que seja estável para todas essas plantas que eu estou mostrando aí. E, além disso, que garanta um desempenho de controle mínimo para qualquer planta dentro desse conjunto. Bom, como que a gente descreve as incertezas? Tem várias formas de a gente descrever as incertezas, tá? Eu vou apresentar as duas formas mais originárias de como que a gente faz isso. Hoje a gente descreve incerteza de formas um pouco diferentes, tá? Então há outras técnicas que a gente pode usar para descrever as incertezas, tá? Mas essas aqui são as duas primeiras mais básicas que começaram a teoria de controle e que ainda hoje tem uma aplicabilidade aí no mundo prático, tá? A primeira incerteza, o tipo de incerteza é o que a gente chama de incerteza aditiva. Então a certeza aditiva basicamente é o seguinte: eu tenho o meu modelo nominal e as incertezas elas entram somando esse modelo nominal. Então eu tenho um modelo nominal mais um nível de incerteza sobre ele, tá? Então é por isso que ela chama aditiva, porque ela vem somando, ela vem um caminho por fora da minha planta nominal, tá? E do meu modelo nominal, e essa incerteza vem somando. Então o G de S, que é a minha função de transferência, planta real, ele é um GO de S, que é o meu modelo nominal, mais um delta A de S, que é uma função de transferência associada ou relacionada às incertezas aditivas que eu tenho neste modelo, tá? Em geral, a gente usa essa representação aditiva quando a gente tem assim, incerteza, dinâmica não modelada. Ou seja, por exemplo, alguma dinâmica que eu não consigo expressar na dinâmica nominal. Ou seja, uma dinâmica que eu não quero especificar, ou que eu não quero estudar, ou uma dinâmica que eu sei que eu não consigo modelar por alguma razão. Então, a gente geralmente usa incertezas aditivas para representar dinâmicas não modeladas. Ou seja, coisas que não existem no meu modelo, mas que existem no meu sistema real e que eu preciso colocar isso como uma incerteza a este modelo nominal, tá? Eu tenho também o que eu chamo de incerteza multiplicativa. A incerteza multiplicativa ela é diferente. A incerteza multiplicativa ela vem multiplicando a G de S ou a GO de S por algum nível de incerteza. Então eu tenho o canal, o GO de S, ele multiplica um nível de certeza, 1 mais delta M de S, tá? Então isso aqui é bem aquela ideia da incerteza por meio de percentual, né? É o valor mais ou menos 10%, por exemplo, tá? Então as incertezas multiplicativas, elas se escrevem dessa forma, elas se escrevem dessa forma, tá? Então eu tenho o GO de S multiplicado por 1 mais delta M de S. E essa representação ela é mais comum quando a gente conhece basicamente bem o modelo, ou seja, o modelo linear representa bem a minha planta, tá? Só que eu não tenho muita certeza a respeito dos parâmetros desse modelo, tá? Então eu conheço bem a estrutura do modelo, ou seja, eu sei que é uma função de uma função de transferência de segunda ordem, mas eu tenho muitas dúvidas a respeito dos parâmetros que compõem esse sistema de segunda ordem, tá? Então a incerteza multiplicativa ela tem essa carinha, tá? Bom, como que a gente começa? Tá? Então, assim, a gente tem que ter uma ideia de como que a gente faz o nosso projeto de controle robusto de algum ponto de vista. E a ideia, basicamente, ela surgiu tentando converter o meu modelo de incerteza como um problema de rejeição de perturbação. Ou seja, basicamente, eu vou tentar escrever esse problema de controle robusto, tá? De forma em que ele pareça, na verdade ele é mesmo, tá? Mas que ele tenha uma cara de um problema de rejeição de perturbação. O que seria uma rejeição de perturbação? Pega esse diagrama que eu estou mostrando para vocês aí, que é aquele que eu já mostrei, tá? Basicamente, eu tenho o caminho da referência para a saída. Esse é o caminho principal. Eu quero que o meu sistema de controle garanta que a saída convija o melhor possível para a referência. E eu tenho também o canal de perturbação, que é do D de S para a saída.
Tá? Eu gostaria muito que os efeitos da perturbação mexessem, modificassem o mínimo possível a minha saída. Tá? Então, basicamente, eu quero achar um controlador que ele faz as duas coisas. Ele melhore a relação entre o y de S e o R de S, e ele faça com que a relação entre y de S e d de S seja a menor possível. E é isso que eu estou colocando aqui, olha. Se a gente escrever as incertezas como um modelo de perturbação da planta nominal, ou seja, eu vou basicamente colocar minhas perturbações, as minhas incertezas, como um modelo de perturbação da minha malha de controle. Eu vou pegar essas incertezas e sacar elas do meu conjunto de controle e colocá-las como como perturbações que vão afetar o meu modelo de controle nominal. Se eu colocar essas incertezas como um modelo de perturbação e eu encontrar um controlador que reduz o tamanho de como que essas incertezas afetam o canal de perturbação, eu faço um controlador que faz frente a essas perturbações, ou seja, a essas incertezas. Então, uma primeira ideia de eu fazer controle robusto é tentar escrever as minhas incertezas como perturbações ao meu modelo nominal e tentar achar um controlador que minora a ação dessas perturbações, entre aspas, incertezas, sobre a malha de controle nominal. Se eu conseguir fazer isso, eu estou fazendo um controle robusto. Eu estou fazendo um controle que ele é robusto às perturbações, entre parênteses, incertezas do meu modelo. Essa foi a primeira ideia que surgiu para a parte de controle robusto. Tá? Bom, a gente precisa agora definir o que é tamanho. O que é tamanho de uma função de transferência? Quando a gente fala tamanho, a gente está falando o quê? Bom, para definir tamanho, como a gente já aprendeu, como a gente já tradicionalmente a gente faz, né, tanto para matrizes como para vetores, enfim, a gente vai usar uma norma. Uma norma que vai definir para mim, vai dar um número que dá o tamanho daquilo que eu estou medindo. Tá? E para funções de transferência, a gente tem várias normas que se aplicam. Tá? Mas as duas principais é a norma 2, que é essa que eu estou mostrando aqui, e a norma infinito, que eu vou mostrar depois. A norma 2, ela é um escalar, tá? Que a gente denomina assim, tá? Então, duas barrinhas, G de S, duas barrinhas 2, como subscrito, é um real, que ele é dado basicamente por essa fórmula aí, ó. A raiz quadrada de 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a infinito, de G de J ômega, multiplicado por G de J ômega, conjugado transposto, tá? D ômega. Então, é uma integral no domínio da frequência, em que eu pego o G de J ômega, ou seja, eu pego a função de transferência em J ômega do meu sistema, multiplico pelo conjugado dela, tá? Isso vai dar uma função real, e aí eu tomo a integral disso de menos infinito a infinito em ômega, tá? Basicamente, G vezes G estrela, ou G conjugado, ele é o G ao quadrado, é o módulo do G ao quadrado, é um real, tá? E essa norma 2, ela tem uma característica muito próxima, né? Muito parecida da norma 2 que a gente estudou em sistemas, que a gente estuda para vetores, tá? A norma 2, ela é a nossa norma euclidiana, então ela mede o valor médio quadrático da função de transferência em cada uma das suas frequências, tá? Então ela vai pegar o módulo dessa função de transferência ao longo das frequências e vai tomar o valor médio quadrático, tá? Então, a norma de G de S2, ela mede a contribuição média quadrática dos módulos de G de S ao longo da faixa de frequência de menos infinito até infinito, tá? Então, quando a gente quer aplicar a norma 2, o que a gente está querendo fazer é uma média quadrática do diagrama de Bode, por assim dizer, ao longo de todas as frequências. Módulo do diagrama de Bode ao longo de todas as frequências. Já a norma infinito de sistemas, ela é definida como sendo o maior valor de módulo de G de J ômega que eu tenho nas frequências, tá? Então a gente denota a norma infinito como isso, né? Duas barrinhas, G de S, duas barrinhas infinito, isso é um real, e esse real é igual ao quê? Eu pego o diagrama de Bode, por exemplo, de uma G de J ômega e pego o maior valor deste módulo. Este maior valor é a norma infinito dessa função de transferência, tá? Então, a norma infinito é o pico da resposta em frequência de G de S ao longo da faixa de frequência, menos infinito até infinito, tá? Bom, então, como que a gente formula o problema de controle robusto? Agora a gente já está começando a entrar em como que a gente faz a formulação do meu problema, tá? Primeira coisa, eu vou escrever, então, o meu modelo da planta
com as suas incertezas por meio de um modelo generalizado, um sistema generalizado, tá? Ou seja, eu vou escrever o meu problema de forma a destacar muito claramente o que é o sistema nominal e o que é uma função de transferência associada às minhas perturbações, tá? Então, para analisar e projetar esse sistema de controle, eu preciso antes colocar esse sistema num formato matemático adequado, tá? Então, considera, por exemplo, aí uma planta GDS, uma planta geral GDS, com o seu modelo nominal GO, né, G0 de S, e sujeita a incertezas delta de S. Pode ser incertezas aditivas ou multiplicativas, tanto faz, eu preciso fazer a mesma coisa. A gente vai representar essa planta pelo seguinte sistema generalizado, que é esse que eu estou mostrando aí para você. O que está aí em vermelho é o G de S, ou seja, é a relação da entrada para a saída, considerando todas as incertezas. E aí eu vou pegar esse G de S e vou escrever como duas funções de transferência. Uma GO de S e uma delta de S. A delta de S é o modelo das incertezas, ou seja, a função de transferência associada às incertezas. Essa função de transferência ela vai receber dois sinais, o Z e o ômega. Ou seja, o Z é o sinal que sai do modelo linear, do modelo nominal, tá? E vai nas incertezas, calcula o valor das certezas e esse valor volta no modelo linear como a perturbação ômega, tá? E o GO de S, naturalmente, é o meu modelo nominal, tá? E aí ele recebe a entrada e a saída do sistema, tá? Então, U de S e Y de S é a entrada e saída do sistema. Z e W são, respectivamente, a entrada e saída das incertezas. São entrada e saída fictícia. Ela não existe na minha planta real. Elas não existem. Não tem onde você sacar isso na sua planta real. Isso é uma sacada matemática que a gente está fazendo para isolar o efeito do modelo nominal e das incertezas. Então a gente tira essas incertezas, esse delta de S, separa ele como uma função de transferência, que ele recebe um sinal que vem do seu modelo nominal e que ele afeta o seu modelo nominal por meio dessa perturbação W, que é um sinal que entra no seu modelo nominal, afetando ele e fazendo com que esse conjunto gere o seu G de S real, que está ali dentro desse modelo incerto. Bom, aqui eu estou fazendo alguma matemática para vocês, tá? Por exemplo, eu peguei esse diagrama aí, um diagrama simplinho, tá? Então eu peguei lá um controlador K, uma função nominal GO de S, aí eu saquei lá a função de transferência delta de S, que é exatamente as incertezas, tem a referência R, tem a saída Y, tem o Z, que nesse caso aqui é uma perturbação, uma incerteza aditiva, tá? Então, o Z é exatamente o U, ou seja, o sinal que entra no modelo nominal é exatamente o sinal que entra na minha incerteza aditiva. E essa incerteza aditiva vai gerar uma perturbação W que entra perturbando o modelo nominal GO de S, tá? Bom, se eu pegar esse Q11, Q12, Q21 e combinar na expressão de Y sobre R, eu vou ver que o Y sobre R, que é a minha função de transferência do modelo nominal, tá? Então, é a função de transferência de malha fechada que me leva da referência para a saída. Eu vou conseguir ver que, em função do delta e dessas quatro funções de transferência, o Y sobre R é Q11, que multiplica 1 mais Q22 delta, menos Q12 delta, Q21, sobre 1 mais Q22 delta. Ou seja, eu estou escrevendo o meu sistema em malha fechada, de Y, de R para Y, em função dessas quatro funções de transferência que eu tenho e do delta, tá? E aí, o que eu quero observar é o seguinte: qual é a condição de estabilidade dessa função de transferência Y sobre R, que é a minha função de transferência de malha fechada, em função das funções de transferência que eu apresentei do delta? Bom, a gente vai ver, naturalmente não dá para mostrar isso aqui, né? Mas pelo teorema de Nyquist, neste problema, esse sistema ele vai ser estável de Y para R se o tamanho de Q22 vezes delta for menor que 1 para todo o ômega, tá? Ou seja, basicamente, esse Q22 delta mais 1, né, é o meu denominador da função de transferência, tá? Então, eu aplico o teorema de Nyquist sobre esse denominador, e aí eu vejo que, para que esse sistema seja estável em malha fechada, eu preciso que o tamanho de Q22 J ômega multiplicado por delta J ômega seja menor que 1 para todo o ômega. Isso vem do critério de Nyquist, tá? Aquela coisa que dá o não enlaçar o ponto menos 1 do diagrama de Nyquist, tá? Não vou entrar em detalhe aqui, vou pedir para que vocês confiem em mim, tá? Essa função de transferência, ela é estável se
esse tamanho é menor que 1, tá? Bom, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou expressar esse tamanho pelas minhas normas de função de transferência. Então, o que eu tenho? A norma de Q22 vezes delta, ela é menor ou igual que a norma de Q22 vezes a norma de delta. Aqui eu usei o teorema, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Para normas, tá? Então, se você lembra lá da norma matricial, né? Você vai lembrar lá do teorema de Cauchy, da desigualdade de Cauchy-Schwarz, ou seja, o tamanho do produto é menor ou igual que o produto dos tamanhos, tá? Então, eu estou dizendo que a norma do produto é menor ou igual que o produto das normas, que tem que ser menor que 1 para estabilidade, tá? Com isso, eu preciso disso para estabilidade. Ou seja, o produto das normas tem que ser menor que 1. O que eu vou supor? Eu vou supor que a minha incerteza ela seja limitada em norma. E ela tem que ser, né? Eu preciso de um tamanho da minha incerteza. Eu tenho que saber pelo menos o tamanho dela. Eu não preciso saber exatamente qual que é o modelo de incerteza. Mas eu tenho que saber que ela tem um tamanho máximo, ela tem que ser limitada. Porque senão o meu modelo é ilimitado. Então, se eu conhecer o tamanho da minha incerteza, o limite, o valor máximo dessa incerteza, eu consigo determinar qual que tem que ser a norma de Q22 para que esse sistema seja estável em malha fechada. Então, supondo que a incerteza ela é limitada em norma, tá? Ou seja, a norma de delta de J ômega é menor ou igual a 1 sobre gama, em gama é 1 real, o teorema de Nyquist me diz que esse sistema incerto em malha fechada ele vai ser estável se a norma de Q22, que tem a ver com delta, que tem a ver com K e que tem a ver com GO, seja menor que gama. Isso dá o que a gente chama de teorema de estabilidade robusta, que foi o primeiro teorema, ou um dos primeiros teoremas que foram criados para a gente conseguir fazer controle robusto. Tá? Então, o teorema de estabilidade robusta, que eu estou colocando aqui para vocês, ele estabelece o seguinte. Considere um sistema incerto, realimentado por um controlador K de S, que estabiliza a planta nominal GO de S, dando origem a esse sistema generalizado. YW, Q11, Q12, Q21, Q22, RZ. Ou seja, eu estou escrevendo as minhas incertezas naquele modelo generalizado. Eu estou supondo que as incertezas elas são limitadas em norma. Ou seja, eu estou dizendo que a função de transferência das perturbações ou das incertezas, se eu tomar essa função, a norma dessa função de transferência, isso tem um tamanho máximo que eu chamo de 1 sobre gama. Tá? Gama é 1 real. Então, uma condição necessária, ela não é necessária e suficiente, ela não é se somente se, ela é apenas se. Uma condição necessária para que o sistema de malha fechada seja estável é que para qualquer planta no interior da região de incerteza delimitada por ΔS, tá? A função de transferência entre a entrada e a saída dessa incerteza, que é o Q22, também seja limitada por norma, por essa norma aí. A norma de Q22 seja menor que gama. Se eu garantir que, sabendo que a norma da função de transferência de delta é menor que 1 sobre gama, se eu conseguir achar um K de S, um controlador de malha fechada que garante que o Q22 é menor que gama, esse sistema é estável em malha fechada para qualquer planta dentro do seu limite de certeza. Obviamente, esse controlador ele tende a ser um controlador extremamente conservador, né? Porque ele tem que garantir estabilidade para toda a turma que está lá dentro. Tá? Mas você consegue achar um controlador que é estabilizante para toda a planta daquele conjunto. Tá? Aqui, como final, pessoal, apresenta apenas um drops. Tá? É drops mesmo, é um house. Só de como que a gente faz o projeto controlador. Aqui ainda tem muita matemática ainda que a gente deveria entrar. Mas aqui eu vou apresentar para você apenas um drops de como que a gente faz isso. Tá? Então, para projetar o controlador, a gente faz o caminho inverso. A gente usa o teorema de estabilidade robusta ao contrário. Ou seja, de posse da planta nominal e de um limitante superior para as incertezas, ou seja, eu sei qual é o limitante para as incertezas e eu tenho um modelo nominal. Eu vou buscar um controlador KDS que estabiliza a planta nominal e que garanta que essa norma de Q22 é menor que gama. Se eu conseguir fazer com que isso aconteça para todas as frequências e que esse KDS estabilize a planta nominal, eu estabilizo todo o conjunto. Tá? Pelo teorema que a gente mostrou anteriormente. Então, para a solução do projeto, o que a gente faz? A gente converte esse problema em um problema de otimização.
A gente busca um KDS por um método de otimização até que eu alcance um limitante para o qual a norma de K22 seja menor que o inverso da norma da perturbação. Então eu faço isso por meio de um processo de otimização. Bom, a gente pode usar as duas normas para fazer isso. Eu posso usar a norma 2. Quando eu estou falando usar a norma 2, para todas as normas que eu estou usando aqui anteriormente, né? A norma de delta e a norma de Q22, eu não coloquei qual norma que eu estou usando. Eu posso usar a norma 2, que é o quê? O valor médio quadrático do Q de J ômega para todos os ômegas, tá? Se eu usar a norma 2, na descrição de todos esses tamanhos, a gente chega no projeto de controle robusto que a gente chama de projeto H2, tá? E aí o projeto H2, o quê? A gente escreve esse problema como um problema de otimização convexa, que eu vou minimizar um funcional que indiretamente me leve nesse Q22. E aí, quando eu chegar num determinado valor de gama inverso ao delta, eu encontrei o controlador, tá? Então eu vou procurando o controlador por um processo de otimização convexa que tenta minimizar a norma 2 da Q22, tá? Até ela chegar nesse limitante que eu preciso. Se eu utilizar a norma infinito para fazer todas as descrições das minhas normas, o meu problema de controle robusto é o que a gente chama de projeto H infinito. Tá? Então, H infinito porque a gente usa a norma infinito para fazer a conta. Quando a gente usa a norma infinito ou a norma 2, a formulação é totalmente diferente. Porque uma norma mede uma coisa, a outra norma mede outra coisa. Uma norma é formulada de um jeito, a outra norma é calculada de outro jeito. Então, é tudo diferente. Então, o projeto H2 e o projeto H infinito são dois projetos de controle robusto, mas cada um deles é formulado de um jeito diferente, porque as equações que eu preciso otimizar para chegar na norma 2 e na norma infinito são diferentes, tá? Então, são dois projetos diferentes, cada um faz uma coisa diferente, cada um trata a perturbação de uma forma diferente e, naturalmente, as formulações elas são distintas, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente faz o projeto do controlador robusto. A gente procura um controlador usando uma dessas normas que minimize um funcional subótimo baseado nessas duas normas que visa encontrar aquele Q22 que tem que ser menor que o inverso do tamanho da função de transferência, né, do tamanho da função de transferência de incerteza, para eu garantir que o sistema de malha fechada é estável. Note que eu falei só de estabilidade, eu não falei nada de desempenho robusto. Eu simplesmente falei assim, eu quero encontrar um sistema de malha fechada que é estável para essas incertezas. Como que eu formulo o problema? Bom, em linhas gerais, eu faço dessa forma, usando a norma 2 ou a norma infinito para escrever o meu problema. Tá? Bom, então essa aí é uma descrição muito preliminar do que é controle robusto, tá, pessoal? Claro que aqui eu não mostrei nada, assim, muito detalhado. Eu não mostrei como que a gente faz o controlador, eu não mostrei as equações, eu não mostrei como que a gente minimiza, como que a gente otimiza, quais são as expressões, né? Isso aqui é um curso de controle robusto. É isso aí, por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima, até mais. Valeu, tchau, tchau.